Vamos nós. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo em paz, tranquilos? Espero que sim. Bom, nesse vídeo eu vou voltar a trabalhar o território da Grécia Antiga. Nós vimos que a Grécia Antiga é uma civilização próspera, é uma civilização que até hoje influencia a nós ocidentais. Vimos, por exemplo, o chamado período pré-homérico, que é um período anterior aos escritos de Homero, que trabalha, por exemplo, as origens do que vai vir a ser a Grécia. Vimos os cretenses, por exemplo, a chegada dos aqueus, Eólio, Jônios e Dórios. Trabalhamos também o período homérico, que é aquele período retratado na famosa obra Ilíada e Odisseia. E vimos também que nesse período homérico surgem as chamadas comunidades gentílicas, que é a primeira organização social que vai existir na história política da Grécia. Que essas comunidades eram lideradas por um chefe, onde a terra era coletiva, isto é, o trabalho na terra pertencia a todos. Mas nesse vídeo eu vou trabalhar como é que vai se dar o processo de colonização grega e como vão surgir, por exemplo, as primeiras polis. Polis era como os gregos chamavam suas cidades, que eram cidades independentes umas das outras entre si. Não vai existir, por exemplo, um território unificado na Grécia. Como o Egito era um estado unificado, os povos da Mesopotâmia também vão ter estados unificados. Não, na Grécia, o que vai existir são cidades independentes umas das outras, chamadas de polis. Que do nome polis acaba surgindo o termo política. Política é uma maneira como a sociedade se organiza através de Estado, formas de governo, etc, etc, etc. É mais uma herança que a gente vai acabar herdando dos nossos amigos helenos ou gregos, como a gente conhece, graças às invasões romanas e, consequentemente, a conquista dos romanos sobre o território da Grécia. Bom, sobre a colonização. A crise da comunidade gentílica vai acabar sendo uma coisa muito grave na história política dos helenos. As terras geralmente eram herdadas pelos mais velhos, nas comunidades gentílicas, e os mais jovens vão acabar ficando a ver navios, vão acabar o quê? Sobrando nessa historinha. Nessa história, eles vão ser forçados a migrarem. Nessa migração, eles vão acabar, sem querer, querendo, fundando colônias. Esse processo de migração vai ser uma circunstância que vai ser imposta durante essa crise dessa comunidade gentílica, que nessa historinha eles vão acabar migrando para outros territórios, fora, por exemplo, de seus territórios de origem. Que nesse processo de migração, sem querer querendo, eles vão acabar promovendo o quê? A fundação, formação de colônias. Onde nesse processo de colonização, da colonização grega, aliás, perdão, por exemplo, o que é que vai acabar acontecendo? Muitas cidades, muitas colônias vão ser fundadas no sul da Itália, ou no sul da Península Itálica, por exemplo, na chamada Península Ibérica, por exemplo, na África, em regiões próximas à Grécia. Esse movimento migratório, esse processo de migração, de deslocamento das terras no qual eles viviam para outras terras fora de seu território de origem, no caso da Hélade, ou Grécia, como os romanos costumam chamar, que foi o nome que vai ficar conhecido, esse processo é conhecido como colonização grega. A crise da comunidade gentílica leva essas pessoas a migrarem, buscarem terras fora de sua região natural de origem. Esse processo é conhecido como migração e acaba entrando para a história como colonização grega, onde colônias serão fundadas, costumes vão ser praticados, onde nessa historinha dessas colônias
fundadas pelos helenos ou gregos, como queiram, essas cidades ou colônias, como queiram, vão se dedicar à agricultura, por exemplo. Vão cultivar, por exemplo, o trigo, a vinha, oliveiras, por exemplo. Outras cidades vão acabar vivendo do comércio marítimo. Muitas cidades gregas vão acabar se destacando nesse comércio marítimo, onde essas cidades acabam fundando colônias, onde, só para vocês terem ideia, um exemplo, a famosa cidade de Mileto, no qual viveu o famoso Tales, que é considerado o primeiro filósofo. A cidade de Mileto, por exemplo, vai fundar várias e várias colônias que vão estar espalhadas pelo famoso mar Mediterrâneo, que mais na frente os romanos vão chamar esse mar de Mare Nostrum, ou nosso mar, traduzindo para o latim, por exemplo. E esse período, minha gente, de colonização da Grécia, dessa crise que vai acabar assolando essas comunidades gentílicas, esse período que vai, por exemplo, do século VIII até o século V a.C., é conhecido na história grega ou helênica, como queiram, como o famoso período arcaico. O período arcaico assiste a todo esse processo de colonização do território da Grécia. Do século VIII ao V a.C., esse período é conhecido na história helena, ou grega, como queiram, como o famoso período arcaico, que leva em consideração, de acordo com a divisão política da história grega, o período arcaico seria o terceiro período da história política da Grécia, ou da Hélade, como queiram. Que, minha gente, nesse período arcaico, não esqueçam do destaque que o comércio marítimo vai acabar possuindo. O comércio será praticado em larga escala, no mar Egeu e no famosíssimo mar Mediterrâneo. São produtos e mais produtos que vão circular por esses mares. São produtos e mais produtos que vão circular por esses mares, a ponto dos gregos serem, por que não dizer, um dos grandes povos marítimos da antiguidade. Que eles vão se destacar, por exemplo, nesse período, na produção de vasos e mais recipientes, que os vasos gregos são apreciados até hoje devido à riqueza de sua beleza, à riqueza dos artistas gregos que vão retratar fielmente e brilhantemente esses vasos gregos, que era utilizado para armazenamento, para guardar isto, aquilo, etc, etc e etc, minha gente. Esses vasos gregos são muito famosos e estão espalhados pelos principais museus que você possa imaginar. Mas também, minha gente, leve em consideração que nesse período arcaico vai se formar as famosas polis. Mais uma vez repito, na história política grega, ou helena, como queiram, a Grécia não chegou a se formar, a se constituir um Estado unificado. Não existia, por exemplo, um rei da Grécia, um imperador da Grécia, por exemplo. Em sua história política, o que vai existir na história da Hélade, ou Grécia, como os romanos chamam, que vai ser o nome que a gente vai conhecer até hoje, na história política grega, não vai haver, por exemplo, um Estado unificado. O que vai existir vão ser as famosas polis. O que é a polis? Era como os gregos chamavam suas cidades. Que essas cidades são independentes, terão sua própria forma de governo, suas leis, sua moeda, por exemplo, seus costumes e, por que não dizer,
terão até o deus principal da polis. Que no nome polis vai surgir, por exemplo, o termo política, que é mais uma contribuição que os gregos vão dar para nós, por exemplo, ocidentais. As polis começam a se formar no período arcaico. Que, minha gente, as polis mais famosas da história política da Hélade, ou da Grécia, como queiram, vão ser duas delas. Essas duas polis irão se destacar em relação às demais. Essas duas polis vão influenciar praticamente toda a trajetória política do mundo grego, que são, quais são? A polis de Atenas, que terá como deusa protetora a famosa deusa Palas Atena, que de acordo com a mitologia grega, ela teria nascido da cabeça do próprio Zeus, que representa, por exemplo, o conhecimento e a sabedoria. É de Atenas, por exemplo, que vai vir o modelo de democracia, que lá a democracia em Atenas era aberta, direta a todos os cidadãos, desde, lógico, que fossem homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense. E outra polis que vai acabar se destacando é a famosa polis de Esparta, que vai ser fundada pelos nossos amigos dórios, que vai estar localizada na região do Peloponeso, que Esparta vai se destacar pela sociedade oligárquica, isto é, poucos estarão no poder. Oligarquia é uma palavra grega que significa oligos, poucos, arquia, poder. O que vai existir em Esparta é uma oligarquia. E Esparta também vai se destacar pelo seu militarismo praticado. Os homens em Esparta só serviam a duas instituições políticas: ao exército e a política. Esparta vai ficar conhecida por sua oligarquia e pelo militarismo praticado no território. Em uma sociedade guerreira como essa, lógico, evidentemente, que eles vão ter como deus protetor desta cidade o famoso deus Ares. Ares é o deus da guerra para os gregos. Que os romanos, quando conquistarem a região, vão rebatizar os deuses gregos como deuses romanos, e a versão romana de Ares é o famoso deus Marte, que inclusive é um planeta que faz parte, por exemplo, do sistema solar, por exemplo. As polis começam a se formar, minha gente, lá por volta do ano de 700 a.C., que as polis, se eu não me engano, elas vão variar entre 1.000 km² a 3.000 km². Eram cidades bem extensas, diga-se de passagem. Que, minha gente, no que diz respeito às polis, elas vão ser bem organizadas do ponto de vista político, econômico. Eles vão ter um espaço para discutir, por exemplo, política, que no caso o espaço que os helenos vão ter para discutir política vai ficar conhecido como ágora, que era uma praça que ficava bem no centro da polis. Era um espaço destinado a discutir política. No caso, os homens vão discutir política, até porque a política nas polis em linhas gerais, só quem vai exercer a cidadania, vai ser considerado cidadão, são os homens. Estrangeiros, mulheres e escravos não vão participar da política, só para vocês terem uma ideia. Voltemos à Ágora. A Ágora era a praça central que ficava na cidade, bem no centro da cidade, evidentemente. Eram realizados, por exemplo, na Ágora, comércio, realização de eventos esportivos. Praticamente, minha gente, a Ágora vai ser o coração da polis. A Ágora era uma praça que ficava no centro da cidade, onde a galera vai discutir política, economia, vão discutir tratados comerciais, eventos esportivos, eventos públicos, enfim. A Ágora vai ter essa função social na famosa Hélade. Nas famosas polis, por exemplo, Polis era como os gregos chamavam suas cidades.
Polis era como os gregos, mais uma vez, denominavam suas cidades. Não vai existir um governo unificado. O que vai existir é esse conjunto de cidades-estados independentes que os gregos chamavam de polis. Que do termo polis vai surgir, por exemplo, o termo política, que é mais uma contribuição que os helenos vão dar para nós ocidentais, só para vocês terem ideia. Que as polis tinham um certo tamanho, como eu acabei de falar para vocês, e também, minha gente, as polis, elas vão ter uma parte elevada, que geralmente ficava em cima de um morro, que os helenos vão chamar essa parte alta da polis, bem alta mesmo. Eles vão chamar de acrópole, por exemplo. O que era a acrópole? Era a parte mais alta das polis. A acrópole vai ser a parte mais alta de uma polis. Geralmente ela está localizada em um morro, a parte mais alta da cidade que você puder imaginar, que é uma construção bem estratégica, diga-se de passagem. Em caso de ataques de inimigos, etc, 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 era nesse local que a galera, a população, ia o quê? Se refugiar e ficar esperando o inimigo. É uma posição bem estratégica, diga-se de passagem. Que geralmente, minha gente, na Acrópole, essa parte alta das polis, também vão ser destinadas à construção de prédios públicos e templos religiosos, por exemplo. Atenas, por exemplo, que hoje é a capital da Grécia, abriga até hoje em suas ruínas o que restou desse passado. Por exemplo, a Acrópole de Atenas está localizada na parte mais alta da cidade de Atenas, e nessa Acrópole, nessa parte alta da cidade, abriga o que restou do antigo templo da deusa Palas Atena. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Cada polis vai ter o seu deus principal. A deusa protetora da cidade de Atenas é a famosa deusa Palas Atena, que, de acordo com a mitologia grega, ela era a filha do próprio Zeus. A deusa que representava, por exemplo, o conhecimento e a sabedoria, que, de acordo com a mitologia grega, a deusa Palas Atena teria nascido da cabeça do próprio Zeus, que ela era a deusa que vai representar, por exemplo, o conhecimento e a sabedoria propriamente dita. Cada polis vai ter um templo que vai ser dedicado ao deus protetor da polis, por exemplo. A deusa que protegia a polis de Atenas é a famosa deusa Palas Atena. Eu acho que vocês já viram, por exemplo, como é a estátua da deusa Atena, que ela tem uma estatuazinha de uma deusa menor que representa a deusa Nike, que seria a deusa da vitória, por exemplo, de acordo com a mitologia grega. Polis é como os gregos, mais uma vez, irão denominar suas cidades. E não esqueçam que nessas polis, quem vai ser considerado cidadãos são os homens livres. Os homens, por exemplo, proprietários de terras. Mulher não participa da política, por exemplo. Os estrangeiros estão excluídos do direito de cidadania. Não esqueçam também. Os escravos, que geralmente são prisioneiros de guerra, também esqueça. Essa galera não será considerada cidadã nas polis. O que é um cidadão? É uma pessoa que, mais uma vez, irá participar das decisões políticas tomadas onde? Na ágora. O que era a ágora? A ágora geralmente vai ficar no centro da cidade. Era um espaço que existia nas polis, onde os homens, sim, os homens livres, proprietários de terras, irão discutir política. Irão discutir simplesmente política. Irão tomar decisões para beneficiar tanto a si próprios, como para, visando sempre o futuro, o bem-estar de suas respectivas polis. Era na Ágora que eles vão discutir todas essas decisões políticas.
políticas. Enfim, minha gente, basicamente eu queria trabalhar isso nesse vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Não esqueçam de dar o joinha, se tiver gostado do vídeo, lógico, evidentemente. E até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Se cuidem.